Olá, bem-vindo ao canal da FAEST Academia para mais uma videoaula da EBD, lições bíblicas publicadas pela CPAD. Desta feita, vamos trabalhar a lição de número 9, que tem como título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Antes de começarmos a falar sobre esta lição, gostaria de falar sobre a FAEST Academia Educação Teológica, uma escola de teologia aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Nós temos cursos básicos e médio, tanto no formato presencial, em núcleos formados em igrejas locais, como através da nossa plataforma de estudos online, onde você que não tem tempo de frequentar presencialmente ali uma sala de aula, você pode ter acesso a todos os nossos cursos de teologia, básico e médio, cursos reconhecidos pela Convenção Estadual aqui das Assembleias de Deus do Estado de Santa Catarina e também pela CGADB. E também um curso com 15 anos de tempo de formação, com mais de 5.000 alunos formados já, tanto no curso básico quanto no curso médio e também no curso avançado de teologia. Nós temos, neste momento, estamos com uma promoção imperdível de 20% de desconto na nossa plataforma de cursos online. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar um link para ter acesso a mais informações sobre esses cursos. Muito bem. O texto áureo desta lição de número 9 está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, e diz assim o texto sagrado: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25, e diz assim o texto sagrado: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A reunião da igreja local, o corpo visível de Cristo, é essencial ao crescimento espiritual e pessoal do crente. Por isso, não é possível amar a Cristo e ignorar o seu corpo, a igreja. Na introdução desta lição, nós temos, nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que se dizem cristãs, mas não estão filiadas a nenhuma igreja local. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuir estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Então, nesta lição, nós vamos ver como que esse grupo conhecido como os desigrejados ou sem igrejas, o que eles pensam, sobre a organização eclesiástica, sobre a igreja no formato de organização local. Vamos ver o que eles pensam, o que eles ensinam e também vamos ver qual é o modelo bíblico
para as igrejas locais. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O tópico primeiro, né, diz a visão e prática do movimento dos desigrejados. O ponto 1, um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que a igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que isso começou quando o imperador Constantino transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. A partir daí é que começou a organizar a igreja de uma maneira geral e construir templos evangélicos ou templos de cristãos. No entanto, né, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, já antes desse período do imperador Constantino, já fala sobre a plantação de igrejas locais que se reuniam tanto na casa dos irmãos, das pessoas, como também alugava salões para ali pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, desde ali da igreja primitiva, desde dos primeiros passos da igreja local, né, os crentes se reuniam em locais. Na igreja primitiva não havia templos pelo fato de a igreja ser perseguida pelos judeus, pela liderança judaica. Portanto, eles não poderiam estar num lugar só reunidos. Mas isso não quer dizer que quando a perseguição à igreja foi interrompida, que eles não passaram a ter locais próprios para se reunir. Até porque, como foi aumentando o número de frequentadores, de crentes em Cristo Jesus, Deus foi salvando vidas ao longo do tempo, essas pessoas não poderiam mais se reunir na casa de alguém. Por maior que fosse essa casa, ia chegar um ponto em que elas não poderiam mais estar reunidas naquela casa, pelo tamanho da propriedade. Geralmente eram pessoas de menor poder aquisitivo. Então, com o passar do tempo, foram surgindo a necessidade de locais próprios, apropriados, para que a comunidade de fé pudesse se reunir. Um outro ponto que os desigrejados ou sem igrejas defendem é a questão do anticlericalismo, ou seja, eles são contra todo e qualquer tipo de liderança eclesiástica, de liderança montada de forma organizada. Eles são contra isso, eles acham que o cristão não precisa de ter pastores, líderes, pessoas para organizar aí a estrutura eclesiástica. Ele não precisa se submeter a líderes eclesiásticos. No entanto, assim como nós vimos na questão da organização, sabemos que a igreja é tanto um organismo vivo como uma organização também humana, onde pessoas se reúnem num local para ali adorar a Deus, para ali pregar o Evangelho. Também na questão da liderança, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, respalda, sim, a formação de uma liderança nessas comunidades locais de fé. Então, a Bíblia vai falar de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e líderes, pastores e mestres. E vai falar também da instituição do diaconato, dos diáconos, para ajudar ali no serviço aos crentes necessitados. Portanto, essa liderança, sim, foi instituída pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala: quem deseja o episcopado, boa obra deseja. Então, é algo realmente aprovado pelo Senhor Jesus, pelos seus apóstolos, pela liderança da igreja primitiva. Então, essa coisa que os desigrejados ou sem igrejas tentam ensinar de que não há necessidade de um clero, de uma liderança institucionalizada, na verdade, não tem respaldo bíblico. O tópico 2 vai falar sobre a natureza da igreja neotestamentária. Primeiro, vai falar que essa igreja era um organismo, sim, um organismo vivo.
né? Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, um corpo, geralmente, um corpo humano, é um organismo vivo, mas cada um tem a sua função, cada membro tem a sua função, né? A mão tem a sua função, o pé tem a sua função, o olho tem a sua função, a boca tem a sua função, a orelha tem a sua função. Todos os membros do corpo têm a sua função, mas é um corpo só, é um organismo vivo. Isso é, de fato, verdadeiro. A natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. A igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos, línguas e nações. Não há acepção de pessoas. Atos 10, 34 e 35. Como organismo vivo e espiritual, a igreja existe à parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. No aspecto como organismo vivo, a igreja é a reunião de todos aqueles que creem em Cristo, os que entregaram a sua vida para Jesus, que têm seus nomes arrolados no livro da vida e que servem a Deus com o coração sincero. Esse é o organismo vivo, o corpo de Cristo. Tá? Isso é bíblico, mas também a Bíblia vai ensinar que a igreja também é uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Os próprios desigrejados, se começarem a se reunir num lugar, numa pizzaria, num restaurante, numa casa, seja lá onde for, eles vão começar a ter essa organização, vão se institucionalizar também, né? Então, porque é um caminho natural e a Bíblia aprova isso. As pessoas se reunirem num lugar apropriado para juntos adorarem a Deus, juntos proclamarem a salvação em Jesus Cristo, para juntos, né, se edificarem mutuamente e por aí vai. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Efésios 4, 11, Atos 6, de 1 a 6 e 14, 23. Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário, Atos 2, 42 a 47, e disciplinar, 1 de Pedro 3, 5 e 6. Ou seja, os desigrejados sem igreja não querem passar por disciplina. Quando cometem algum erro, algum pecado, que todos nós somos sujeitos a pecar aqui na Terra, eles não vão ser disciplinados, porque não estão participando de uma comunidade local de fé. Então, eles vão se autodisciplinar ou vão ficar sem disciplina mesmo. Então, isso é totalmente antibíblico. Então, a igreja, sim, é um organismo, mas também é uma organização. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Temos que ter cuidado com esses movimentos que têm surgido ao longo da história da igreja, principalmente agora, nesse período final, que antecede a volta de Jesus. Nós já tivemos o movimento do G12, movimento da confissão positiva, movimento do triunfalismo, movimento da teologia da prosperidade, etc. Muitos desses, e agora o movimento desses desigrejados, que querem trazer essas inovações para o seio da igreja. No entanto, trata-se de uma sutileza da parte de Satanás. Satanás, como ele é astuto, ele é sagaz, qual é a pretensão dele? Isolar as pessoas do grupo cristão, do grupo de fé, para poder atacá-las individualmente, porque a resistência vai ser menor. Se ele conseguir separar as pessoas, deixar as pessoas fora da coletividade de fé cristã, ele ataca individualmente e aquela pessoa vai ter que resistir sozinha ao ataque de Satanás e seus demônios. Mas quando a coletividade de fé está unida, um ajudando o outro, um incentivando o outro, um encorajando o outro, um admoestando o outro, fica muito mais fácil para resistir
às tentações de Satanás, aos ataques de Satanás. Portanto, o que o cristão verdadeiro, o cristão que é seguidor da palavra de Deus, precisa estar atento e vigilante a essas táticas usadas por Satanás para desintegrar, ou seja, desagregar os crentes individualmente para poder atacá-los de forma individualizada. Muito bem, antes de começarmos o tópico de número 3, que tem como título a importância e a necessidade da igreja, quero chamar a sua atenção. Se você está gostando dessa videoaula, está sendo bênção para a sua vida, não esqueça de deixar o like, compartilhar essa videoaula para pessoas dos seus grupos sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas. E comente também o que você está achando, o que você pensa sobre esse grupo dos desigrejados, dos sem igrejas. Na verdade, eles são sem templos, os destemplarizados, digamos assim, não desigrejados. Desigrejado, como a própria palavra mostra, são pessoas que já estiveram em uma igreja local e hoje já não frequentam mais uma igreja local. Já preferem ficar em casa e tentar servir a Deus em casa. E já estiveram numa igreja local e hoje não estão mais. Por isso, chamam-se de desigrejados. Mas pessoas que nunca frequentaram uma igreja evangélica, nunca entregaram a vida para Jesus Cristo, não são desigrejados, porque ainda não experimentaram a salvação em Cristo e não testemunharam publicamente essa fé que é preciso ser feita, tanto quando a pessoa entrega a vida para Jesus ali no culto evangélico, numa reunião evangélica, como também no batismo em águas, onde a pessoa dá testemunho público de que agora é um servo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, comente isso aí aqui abaixo, para nós sabermos o que você pensa sobre isso. E também não esqueça aqui na descrição o link para maiores informações sobre nossos cursos de teologia, básico e médio em teologia, aqui da FAEST Academia. Muito bem, o tópico 3 vai falar sobre a importância e a necessidade da igreja. Ponto 1, a igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Efésios 2, versículo 19. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Então, quando uma pessoa entrega a vida para Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ela adquire esse sentimento de pertencimento àquela mesma comunidade de fé, que professa a mesma fé cristã, que serve ao mesmo Senhor, que prega a mesma palavra de Deus, que tem os mesmos propósitos, ou seja, o propósito de ir para o céu, de viver uma vida de santidade. Esses novos convertidos passam a ter esse convívio com os crentes de mais tempo, de experiência. E isso é benéfico para o seu crescimento espiritual, para o seu aperfeiçoamento espiritual. Se uma pessoa individualmente aceita Jesus e fica em casa e não frequenta uma comunidade de fé local, como é que ela vai se desenvolver? Talvez os desigrejados alegam que ela pode ler a Bíblia, ela pode orar sozinha, que ela pode... mas se ela tiver alguma dúvida, ela não vai ter a quem recorrer. Pode recorrer às redes sociais. No entanto, as redes sociais, ao mesmo tempo que tem coisas relevantes e boas e aceitáveis do ponto de vista bíblico, tem muita heresia sendo ensinada, muito falso ensino, muito falso profeta, muito falso mestre. E isso é um perigo para a pessoa isoladamente tentar adquirir uma formação cristã, uma formação na fé cristã que seja embasado nas Escrituras Sagradas de verdade. Então, precisa-se ter muito cuidado. A igreja é uma família, onde todos
participam ali, todos contribuem de forma positiva. Claro, assim como uma família, né, também há algumas dificuldades nos relacionamentos, mas isso não é motivo para deixarmos de nos congregar numa comunidade de fé local, numa igreja local, e ali servimos a Deus e fazemos a sua obra. O ponto 2 vai falar que a igreja é testemunha da salvação em Cristo Jesus. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, Efésios 2,19, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que finalidade essa família foi criada, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então veja só qual é a finalidade do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Quando se reúne num lugar próprio, num determinado endereço, ela está ali naquele bairro, naquele local, naquela região, naquela cidade, naquele estado, naquele país, naquela tribo, naquela nação, proclamando o reino de Deus, né? Proclamando o nome do Senhor Jesus Cristo, para que todos os principados e potestades daquela região, daquele lugar, saibam que ali tem uma comunidade de fé que serve ao Deus vivo, que serve ao Senhor Jesus Cristo, que está proclamando a salvação em Cristo Jesus. Então, essa é a nossa finalidade, de nos reunirmos no local, que é a comunidade de fé local ou a igreja local. A razão de a igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. Essa é a nossa missão maior, pregar a salvação em Cristo Jesus. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. A igreja do Senhor Jesus Cristo, local, se reúne no templo, ou num local separado, para ali adorar a Deus e proclamar a salvação em Cristo. Mas a sua missão vai além das 4 paredes, daquele templo, daquele lugar. Ela precisa ser consumada na sociedade em que os cristãos estão inseridos. Então, a mensagem que nós temos que passar para os nossos alunos ali da EBD é que precisa estar vigilante contra essas astutas ciladas de Satanás, contra essas sutilezas de Satanás que querem, né, trazer agora esse movimento de desintegração das comunidades locais, para que Satanás possa atacar individualmente as pessoas que esposam essa ideia de servir a Deus em casa de forma isolada, sectária, né? De forma que não querem mais se reunir com outros crentes que estão almejando ir para o céu e não querem mais estar junto ali servindo a Deus numa comunidade de fé local. Muito bem, antes da conclusão, né, dessa videoaula, dessa aula de número 9, né, quero novamente pedir para você, né, deixar o like, não esquecer de deixar o like e se inscrever no nosso canal aqui da Faeste Academia, acionar aí o sininho para você receber notificações, comentar aqui embaixo o que você está achando dessa pré-aula, ou dessas pré-aulas que nós estamos gravando aqui no canal da Faeste Academia, e também o link, né, aqui na descrição para os nossos cursos de teologia. A conclusão vai falar: nesta lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja maior, né? Da igreja com I maiúsculo. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. Isso, na verdade, na sociologia chama-se anarquia. Anarquia que não aceita nenhum tipo de governo, né? Esses desigrejados, de certa forma, estão sendo pessoas anárquicas, que não querem se submeter a uma liderança institucional. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual ele nos chamou. Então, nunca que a nossa missão vai ser exaltar o homem, qualquer que seja.
O membro da igreja tem o mesmo valor para Cristo do líder da igreja, seja ele quem for. Então não há nenhuma diferença em relação a isso. Mas é preciso um mínimo de organização, de institucionalização, para que as comunidades locais possam avançar na sua tarefa de levar o evangelho, né, a todos os que pedirem a razão da nossa fé. Portanto, né, fica aqui essa mensagem clara que deve ser passada para todos os alunos no dia da lição bíblica, dessa lição bíblica ser ensinada. Devemos ter cuidado com esse movimento dos desigrejados, que são contra qualquer tipo de organização e são contra qualquer tipo de liderança eclesiástica. E a Bíblia condena esse tipo de pensamento. A Bíblia dá respaldo tanto para a igreja como organismo e como organização, como dá respaldo para a liderança instituída, que foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aí para nós, né? E Deus abençoe seus estudos e até a próxima videoaula.